Você já se perguntou por que Jesus, em seus ensinamentos, deu tanta importância à oração? Não é apenas uma tradição passiva, é uma via ativa de comunicação com Deus. Imagine, por um momento, estar em constante diálogo com o Criador do Universo, apresentando seus medos, suas alegrias, suas inquietações e, ao mesmo tempo, recebendo orientação, força, paz. Isso é o que Jesus viveu e é o que Ele deseja para cada um de nós. Mas estamos orando com a mesma autenticidade e fé que Jesus nos mostrou? Jesus Cristo, o Filho de Deus, não ensinou apenas com palavras. Sua vida foi um testemunho constante de como a oração deve ser vivida. Nos momentos mais críticos de seu ministério, encontramos Jesus em oração, buscando a orientação e a força do Pai. Desde sua solidão no deserto até suas noites no monte, cada oração era um reflexo de sua profunda conexão com Deus. Neste vídeo, exploraremos não apenas o que Jesus ensinou sobre a oração, mas também como ele a viveu. Antes de começarmos essa jornada espiritual, convido você a escrever nos comentários: "Estou mais perto de Deus". Ao fazer isso, você não apenas estará declarando seu desejo de se aproximar mais dele, mas também abrindo seu coração para suas bênçãos. Querido ouvinte, convido você a assistir a este vídeo até o final. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para que o YouTube te avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Mateus 6, versículo 6. Mas você, quando orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará em público. Na quietude do seu próprio quarto, quando você fecha a porta e o mundo exterior desaparece, encontra um espaço sagrado, onde apenas você e Deus existem. Jesus nos ensinou sobre a importância dessa intimidade na oração. Ao entrar no seu quarto e fechar a porta, você deixa para trás as distrações e o barulho do dia a dia, criando um espaço onde pode focar apenas na sua relação com Deus. Este ato não apenas evita interrupções, mas também permite que você se concentre na presença de Deus, sem a pressão de impressionar uma audiência externa. A oração, nesse ambiente privado, transforma-se em um diálogo verdadeiro e pessoal, onde você pode ser completamente autêntico e sincero. Quando você ora em segredo, se liberta da necessidade de manter aparências ou de impressionar outras pessoas. Essa autenticidade abre seu coração para Deus de uma maneira que raramente se alcança em público. Você pode compartilhar suas alegrias mais profundas, suas preocupações mais urgentes e suas necessidades mais íntimas. A oração, então, torna-se uma experiência genuína de conexão, uma interação real e palpável com o Criador. Nesse espaço íntimo, sua relação com Deus se fortalece, permitindo que você experimente sua proximidade de forma única e pessoal, algo essencial para seu crescimento espiritual. Jesus nos promete que, embora nossa oração seja em secreto, as recompensas serão públicas. Essas recompensas nem sempre são tangíveis ou imediatas, mas manifestam-se no fortalecimento de nossa fé, no aprofundamento da paz interior e, muitas vezes, na resposta às nossas petições. A prática da oração secreta também influencia nossa vida pública. Ela transforma a maneira como interagimos com o mundo, refletindo o poder e o amor de Deus através de nossas ações e palavras. Esse testemunho vivo é uma demonstração poderosa da fé que habita em nós, moldada por momentos íntimos de comunhão com o Senhor. Ao considerar a prática da oração como um retiro pessoal, é fundamental criar um hábito que promova essa intimidade. Estabelecer um lugar específico para orar pode ajudar a solidificar esse hábito, tornando a oração uma parte integral de sua vida diária, não apenas uma atividade ocasional, mas um verdadeiro estilo de vida. Essa prática contínua tem o poder de transformar não apenas sua espiritualidade, mas também sua existência cotidiana,
preparando-o para enfrentar os desafios da vida com força renovada e uma perspectiva esperançosa. Refletindo sobre como uma vida de oração sólida e constante pode melhorar nossas relações interpessoais, fica claro que quando estamos em sintonia com Deus e cheios de sua paz e amor, podemos agir com mais compaixão e entendimento em relação aos outros. A oração nos capacita a refletir o amor de Deus em todas as nossas interações, transformando não apenas nossa vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Em cada oração, em cada momento de silêncio diante de Deus, somos convidados a aprofundar nossa fé e renovar nosso compromisso com um caminho de amor e serviço, sempre guiados pela mão do nosso Criador. Número 2. Mateus 6, versículo 7. E ao orar, não usem de vãs repetições como os pagãos, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Quando oramos, muitas vezes caímos na tentação de pensar que mais palavras equivalem a mais atenção divina, mas Jesus nos ensinou exatamente o contrário. Ele nos convidou a compreender que a sinceridade e a humildade são o que realmente importa quando nos aproximamos de Deus. Não é o volume de nossas palavras que captura a atenção divina, mas a autenticidade de nosso coração. Esta é uma lição de profunda simplicidade e impacto. Ao orar, você não precisa construir grandes discursos ou recitar orações complexas. O que Deus busca é a verdade do seu espírito, a sinceridade de suas intenções. Essa lição nos leva a refletir sobre a qualidade de nossas orações, em vez de sua quantidade. Não se trata de quanto tempo passamos orando ou de quantas palavras acumulamos, mas de quão reais somos com Deus. As orações mais poderosas são muitas vezes as mais simples e diretas. Nelas, não há pretensões, apenas uma comunicação honesta e aberta com o nosso Criador. Jesus destacou que nosso Pai Celestial já conhece nossas necessidades antes mesmo que pronunciemos uma única palavra, libertando-nos da obrigação de impressioná-lo. Além disso, Jesus nos alertou contra as práticas pagãs de repetir palavras vazias na esperança de serem ouvidos. Ele mostrou que, ao contrário dos deuses pagãos que precisavam ser convencidos ou apaziguados, o nosso Deus nos convida a uma relação íntima e pessoal. Ele já está atento e disposto a nos escutar. Por isso, a oração não deve ser um exercício de vaidade ou uma demonstração para os outros, mas um diálogo sincero com quem já conhece as profundezas do nosso ser. Na prática da oração, também é essencial aprender a ouvir. Na quietude e no silêncio, damos espaço para que Deus fale aos nossos corações, guiando-nos e oferecendo a sabedoria que só Ele pode dar. Essa dimensão de escuta transforma a oração de um simples monólogo em um verdadeiro diálogo com o divino. Ao integrar momentos de silêncio em nossa oração, facilitamos um intercâmbio mais profundo, onde não apenas falamos, mas também recebemos. Confiamos na soberania de Deus quando simplificamos nossas orações. Ao fazer isso, reconhecemos que Ele é onipotente e que sua vontade é perfeita. Essa confiança se reflete na maneira como nos aproximamos dele, com corações abertos e palavras sinceras, não com listas de desejos ou chamados repetitivos sem sentido. Essa atitude reflete uma fé madura e uma compreensão de que nossa relação com Deus é sustentada mais pelo que somos do que pelo que dizemos. Portanto, ao cultivar uma prática de oração mais autêntica, consideremos a importância da sinceridade. Podemos aprender com os exemplos de orações sinceras na Bíblia, como as de Davi, que frequentemente expressava seus medos, esperanças e gratidões de maneira crua e autêntica nos Salmos. Cada oração que elevamos não deve ser apenas uma rotina, mas uma oportunidade genuína de aprofundar nossa relação com Deus, mostrando-nos como realmente somos, com nossos defeitos e esperanças, certos de seu infinito amor e compreensão. Número 3. Mateus 6, versículos 9 ao 13.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Pai Nosso não é apenas uma oração que recitamos. É um convite para entrar em um relacionamento profundo e pessoal com Deus. Imagine por um momento que você está conversando com um pai que o ama incondicionalmente. Foi assim que Jesus nos ensinou a nos dirigir a Deus. Pai nosso que estás nos céus. Essa frase simples revela uma intimidade extraordinária, mostrando que temos o privilégio de nos aproximar de Deus, não como um ser distante e desconhecido, mas como um Pai amoroso. Em cada linha dessa oração, Jesus nos guia por diferentes aspectos de nossa relação com o divino. Ele começa com: santificado seja o teu nome, uma declaração que coloca Deus no centro de nossas vidas, reconhecendo sua santidade e majestade. Isso nos lembra que, embora Deus seja nosso Pai, Ele também é o Rei Supremo, cujo nome deve ser honrado e reverenciado. Essa reverência é fundamental, pois nos ajuda a manter uma perspectiva adequada sobre quem é Deus e como devemos nos relacionar com Ele. Avançando na oração, encontramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui nosso foco se expande além de nossas necessidades pessoais para incluir os desejos de Deus para o mundo. Ao orar pelo seu reino, estamos pedindo que sua justiça, paz e amor se manifestem na terra e que nossas vidas sejam um reflexo do céu. Essa parte da oração nos desafia a ser agentes ativos do reino de Deus, buscando ativamente cumprir sua vontade em todos os aspectos de nossa vida. Em seguida, passamos para uma expressão de nossa dependência diária de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui, Jesus nos ensina a confiar em Deus para suprir nossas necessidades básicas, lembrando-nos de que Ele é nossa fonte de tudo. Em um mundo onde é fácil nos preocuparmos com o material, esse pedido nos centra na providência de Deus e na confiança de que Ele cuidará de nós. O pedido de perdão: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nos leva a refletir sobre nossa própria necessidade de graça e sobre como devemos estender essa mesma graça aos outros. Esse aspecto da oração nos lembra que viver em comunidade implica tanto receber perdão quanto concedê-lo, criando um ciclo contínuo de graça que fortalece nossas relações e nossa espiritualidade. Finalmente, a súplica: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nos assegura que não estamos sozinhos em nossa luta contra o mal e a tentação. Deus está conosco, oferecendo sua força e proteção. Esse pedido nos lembra de nossa vulnerabilidade e da necessidade de depender da força de Deus para vivermos de forma que o honre. A oração do Pai Nosso é muito mais do que palavras memorizadas. É um modelo de como deve ser nossa comunicação com Deus. Reverente, confiante, honesta e comprometida. Ela nos ensina a enxergar a oração não apenas como um momento de pedido, mas como uma oportunidade de alinhar nossas vidas com a de Deus, entrando em um diálogo constante que nos transforma e nos capacita a viver de maneira que reflita seu amor e sua verdade no mundo. Número 4, Mateus 7, versículo 7. Peçam, e será dado a vocês. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Nas palavras de Jesus: peçam e será dado a vocês. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Encontramos não apenas um convite, mas uma promessa. Uma garantia divina de que, quando nos dirigimos a Deus em oração, Ele responde. Essa promessa está carregada de esperança e confiança, assegurando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Temos um Pai Celestial que está disposto a ouvir e agir em resposta às nossas petições. Ao pedir com fé,
abrimos um canal de comunicação direto e poderoso com Deus. Esse simples ato de pedir é uma demonstração de confiança na bondade e generosidade de Deus. Mas Jesus nos leva, além de simplesmente pedir, ele nos incita a buscar. Buscar é um ato de compromisso mais profundo com a nossa fé e com o próprio Deus. Não se trata apenas de expressar nossas necessidades, mas de mergulhar na presença de Deus, explorar sua palavra e aprofundar nosso entendimento e relacionamento com Ele. Essa busca é ativa e constante, uma jornada que nos transforma, molda e nos alinha cada vez mais com a vontade de Deus. Através desse processo, encontramos não apenas as respostas para as nossas perguntas, mas também um conhecimento mais profundo de quem Deus é e de como Ele atua em nossas vidas e no mundo. A terceira parte da promessa de Jesus, batam e a porta será aberta, fala de uma oportunidade e um convite. Bater é uma ação deliberada para abrir-se às possibilidades que Deus tem para nós. Quando batemos a porta de Deus, não estamos simplesmente esperando passivamente. Estamos ativamente buscando entrar em uma nova profundidade de relacionamento e experiência com Ele. Isso pode significar a abertura de portas para novas oportunidades, novas revelações e novas formas de graça em nossas vidas. Ao bater, demonstramos nossa disposição de entrar no que Deus tem preparado para nós, confiando que aquilo que Ele abre ninguém pode fechar. Em cada uma dessas etapas, pedir, buscar e bater, reflete-se uma faceta diferente de nosso relacionamento com Deus. Não são apenas métodos para obter o que precisamos, mas formas de nos aproximarmos mais de Deus, entendermos melhor seu coração e seu plano para nossas vidas. E à medida que aprofundamos esse relacionamento por meio da oração, descobrimos que nossas verdadeiras necessidades já são conhecidas e atendidas por Deus, frequentemente de maneiras que não esperávamos. Portanto, a oração torna-se muito mais do que uma simples lista de desejos. É uma conversa contínua, um diálogo que nos transforma, desafia e conforta. Ela nos ensina a confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver. Nos encoraja a continuar buscando, mesmo quando a resposta parece nos escapar. E nos lembra que, ao final, nosso maior achado na oração não é a obtenção do que queremos, mas o encontro com um Deus que nunca para de nos buscar, nos chamar e nos amar. Número 5. Mateus 18, versículo 19. Também lhes asseguro que se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso será concedido por meu Pai que está nos céus. Quando Jesus nos ensinou sobre a oração, Ele nos mostrou que seu poder se multiplica exponencialmente quando nos unimos com outros em um espírito de acordo. A promessa de que, se 2 de nós concordarmos na terra sobre qualquer coisa que pedirmos, isso será concedido por nosso Pai que está nos céus, é um convite vibrante para explorar a força da oração comunitária. Imagine por um momento o impacto de unir nossas vozes em oração. Como nossas petições individuais se entrelaçam, formando uma corda forte e resiliente que alcança diretamente o coração de Deus. Essa união não apenas reforça nossas petições, mas fortalece nossa fé coletiva, construindo um tecido de apoio e amor que sustenta cada membro da comunidade. Essa forma de oração, no entanto, traz implícita uma condição fundamental, o acordo. Não se trata apenas de pedir juntos, mas de buscar um consenso, de harmonizar nossos desejos e orações com a vontade de Deus. Esse acordo é essencial porque alinha nossas orações com os propósitos mais elevados de Deus, garantindo que nossas petições não apenas sejam ouvidas, mas respondidas de maneira que reflita sua sabedoria e amor. A oração em comunidade, então, torna-se um diálogo coletivo com Deus, onde cada voz contribui e cada coração se conecta, não apenas entre si, mas com o divino. Além disso, a orientação do Espírito Santo é crucial nesse processo.
Ao orar em comunidade, devemos abrir nossos corações para receber a direção e a inspiração do Espírito, permitindo que Ele molde nossas orações e nos guie para pedidos que ressoem com os desígnios divinos. Isso não apenas aumenta a probabilidade de que nossas orações sejam respondidas, mas também nos mantém em um caminho de crescimento espiritual e dependência de Deus. Assim, a oração comunitária torna-se um ato de fé profunda e consciente, um verdadeiro exercício de espiritualidade compartilhada que transcende os limites individuais. Esse ato de unir nossas orações não é apenas uma prática espiritual, é uma manifestação do poder de Deus por meio do seu povo. Quando oramos juntos, forças espirituais são liberadas, capazes de mudar corações, transformar circunstâncias e renovar comunidades inteiras. Por meio da oração em comunidade, Deus age de forma tangível e muitas vezes milagrosa, demonstrando seu poder e sua presença de maneiras que individualmente poderíamos não experimentar. Por fim, essa prática ressalta a interdependência que deve caracterizar nossa vida de fé. Em um mundo que frequentemente valoriza o individualismo, a oração em comunidade nos lembra que somos parte de um corpo maior, que nossas vidas estão intrinsecamente conectadas às de nossos irmãos e irmãs na fé. Ao orarmos juntos, não buscamos apenas o bem pessoal, mas o bem-estar de toda a comunidade, fortalecendo os laços que nos unem e edificando a igreja, tanto no amor quanto no espírito. Assim, da próxima vez que você se unir em oração com outros, lembre-se do poder extraordinário que essa prática carrega. Não é apenas uma rotina espiritual, é uma dinâmica transformadora que nos permite tocar o céu juntos, trazendo um pedaço dele para a nossa realidade terrena. Número 6. Mateus 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quando Jesus falou sobre a oração, ele colocou uma ênfase especial na fé. Ele nos disse claramente: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Essa promessa é poderosa e reveladora. Ela nos mostra que a oração não é apenas um ritual ou um ato de desespero, mas uma interação viva e vibrante com Deus, fundamentada na fé. A fé atua como uma ponte entre nossos pedidos e a recepção daquilo que buscamos de Deus. Sem fé, nossas orações podem parecer ocas ou vazias, mas com fé, elas se tornam instrumentos poderosos de mudança e manifestação da graça de Deus. A generosidade e a disposição de Deus para responder às nossas orações estão intrinsecamente ligadas a essa fé. Quando oramos com uma verdadeira crença em nossos corações, não estamos apenas expressando nossos desejos ou preocupações, mas também ativando uma promessa divina. A promessa de que seremos ouvidos e que nossos pedidos serão atendidos conforme a fidelidade e o amor de Deus. Isso, é claro, está baseado em uma compreensão profunda e respeitosa do caráter de Deus, um Deus amoroso, justo e supremamente bom. Esse processo de orar com fé também exige confiança no caráter de Deus. Saber que Ele é fiel e justo nos permite nos aproximar dele, não apenas com nossas necessidades, mas também com nossa adoração e gratidão. Essa confiança não é passiva, é uma escolha ativa de acreditar na bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor sugerem o contrário. A fé na oração é reconhecer que, embora nem sempre compreendamos seus caminhos, Deus tem um plano perfeito para nossas vidas. Parte dessa dinâmica envolve entender a condição da fé. Fé verdadeira na oração não é simplesmente desejar algo intensamente ou torcer pelo melhor. A fé genuína é reconhecer a soberania de Deus, aceitando que suas respostas às nossas orações sempre serão as mais adequadas para nossas vidas, mesmo que não coincidam com o que esperamos ou desejamos. Isso pode significar um sim, um não ou um espere. Porém, cada resposta é permeada pela sabedoria divina que busca o nosso maior bem e a sua máxima glória.
Esse processo de crescimento na fé por meio da oração é essencial na vida de qualquer crente. A cada oração, a cada ato de fé, aprendemos mais sobre a natureza de Deus e sobre nós mesmos. Aprendemos a confiar mais plenamente nele, a entregar nossas preocupações e a receber sua paz. Assim, a oração se torna muito mais do que apenas pedir. Transforma-se em um ato de entrega, um ato de fé que aprofunda nosso relacionamento com Deus e fortalece nossa espiritualidade. Portanto, ao orar, lembremos-nos sempre de que nossa fé não está baseada na certeza de receber exatamente o que pedimos, mas na certeza de que Deus está conosco, ouvindo cada palavra, conhecendo cada necessidade e respondendo da maneira que mais contribuirá para o nosso crescimento espiritual e para a sua glória eterna. Assim, cada oração torna-se uma oportunidade de ver a mão de Deus agir em nossas vidas, fortalecendo nossa fé e renovando nosso espírito dia após dia. Número 7. Marcos 11, versículo 22. Por isso eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Quando Jesus falou sobre a oração em Marcos 11, versículo 22, ele nos revelou uma chave fundamental para desbloquear o poder de nossa comunicação com Deus: a fé. Ele nos ensinou que não basta apenas pedir. É preciso crer, não apenas na possibilidade, mas na certeza da resposta divina. Por isso eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Esta declaração não é apenas um conselho. É uma ordem para adotarmos uma atitude de antecipação e confiança absoluta de que o que apresentamos diante de Deus em oração já está a caminho para se manifestar em nossa realidade. Essa perspectiva transforma radicalmente a maneira como nos aproximamos da oração. Não é um ritual de esperança incerta, mas um ato de fé com a garantia de que nossas petições não apenas são ouvidas, mas também serão atendidas. A fé na oração nos convida a viver em um estado de expectativa alegre, onde cada oração é seguida por um período de gratidão e antecipação, sabendo que a resposta já está assegurada pela promessa de Deus. No entanto, essa fé não é passiva, é uma fé que age. Jesus nos desafia a viver como se já tivéssemos recebido aquilo que pedimos. Isso significa que nossas ações devem refletir nossa fé. Se oramos por cura, devemos começar a agir com a convicção de que a cura já está em andamento. Se pedimos provisão, precisamos planejar e agir com a certeza de que os recursos estão a caminho. Essa atitude ativa de fé demonstra um nível de confiança em Deus que vai além das palavras, penetrando no território da certeza e da ação prática. Além disso, nossa fé deve estar alinhada com a vontade de Deus. Isso significa que nossas orações não são apenas pedidos lançados ao vento, mas diálogos cuidadosos com Deus, onde buscamos não apenas expressar nossos desejos, mas também ouvir e aceitar sua vontade para nossas vidas. Essa sintonia assegura que nossas orações não sejam apenas um reflexo de nossos anseios, mas também um reflexo do coração e dos propósitos de Deus. Nesse processo, a fé se torna uma ponte que conecta nossos corações ao coração de Deus, transformando nossos desejos em ecos da vontade divina. A perseverança também desempenha um papel crucial na fé ativa. Jesus nos ensinou a manter nossa confiança em Deus, mesmo quando as respostas parecem demorar. A fé que persevera é a fé que triunfa. É uma fé que não se rende diante da demora ou da dúvida. Essa persistência fortalece nosso caráter e aprofunda nosso relacionamento com Deus, ensinando-nos a confiar nele não apenas nos tempos de abundância, mas também nos momentos de espera. Por fim, a promessa de que assim será com vocês é um lembrete de que Deus está comprometido em responder às orações feitas com uma fé genuína e ativa. Isso não apenas oferece conforto, mas também inspira esperança,
motivando-nos a continuar nos aproximando de Deus com todo o nosso ser, confiando que Ele responderá de formas que superarão nossas expectativas, sempre em perfeita harmonia com seu amor e sabedoria divina. Em cada oração, em cada ato de fé, somos convidados a aprofundar nosso relacionamento com Deus, descobrindo que a verdadeira fé na oração é um caminho de constante crescimento, descoberta e recepção das infinitas bênçãos que nosso Pai preparou para nós. Número 8. Lucas 11, versículos 1 ao 4. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Quando um dos discípulos pediu a Jesus que lhes ensinasse a orar, ele nos deixou um presente eterno que ultrapassa culturas e gerações. Esse momento registrado nas Escrituras destaca não apenas a importância que Jesus dava à oração, mas também o reconhecimento dos discípulos sobre a ligação única que ele tinha com o Pai Celestial. A resposta de Jesus não foi apenas um conjunto de palavras para serem repetidas, mas sim uma demonstração de sua profunda relação com Deus e uma orientação clara para que também cultivássemos essa conexão íntima. A oração que Jesus ensinou, conhecida como o Pai Nosso, é muito mais do que um simples conjunto de frases. É um modelo poderoso que nos orienta a expressar reverência, apresentar nossas necessidades e alinhar nossos desejos à vontade de Deus. Ao começarmos com Pai, santificado seja o teu nome, somos lembrados de honrar a santidade e a autoridade de Deus, reconhecendo sua posição central em nossas vidas e nossa identidade como filhos amados de um Pai Celestial. O pedido "venha o teu reino" e "faça-se a tua vontade" reflete nosso anseio por ver a justiça e o amor de Deus sendo manifestados na terra, assim como são no céu. É um chamado para que nossas ações e escolhas diárias estejam alinhadas com os propósitos divinos. Quando pedimos "dá-nos hoje o pão nosso de cada dia", Jesus nos ensina a confiar na provisão de Deus para nossas necessidades diárias, reafirmando que Ele é a fonte de tudo o que precisamos. A frase "perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem", nos convida a refletir sobre a graça que recebemos de Deus e a estender essa mesma graça aos outros. O perdão é essencial para manter relacionamentos saudáveis, tanto com Deus quanto com aqueles que nos rodeiam. Já o pedido "não nos deixes cair em tentação" reconhece nossa vulnerabilidade e a necessidade constante da proteção e da orientação divina em meio às provações e desafios. Cada parte dessa oração carrega ensinamentos profundos que nos lembram de nossa dependência de Deus, de nosso compromisso com o próximo e de nosso papel no grande plano divino. Mais do que uma oração, o Pai Nosso é um guia para uma vida de comunhão com Deus e com os outros, uma prática que transforma tanto o interior quanto o exterior de quem ora. Através dessa oração, Jesus nos convida a ir além dos rituais e mergulhar em uma relação transformadora com Deus. A cada palavra, somos desafiados a confiar mais, a amar mais profundamente e a buscar a presença divina em todos os aspectos de nossa vida. Quando seguimos o modelo de Jesus, aprendemos a orar com gratidão, fé e um desejo sincero de conhecer e refletir o caráter de Deus. Portanto, ao praticar a oração, lembremos que cada momento de diálogo com Deus é uma oportunidade de crescer espiritualmente, de alinhar nossos corações ao dele e de permitir que sua luz brilhe através de nós. Que cada oração, inspirada por este modelo perfeito,
nos leve a um relacionamento mais profundo com o Criador e a uma transformação que alcance o mundo ao nosso redor. Número 9. Lucas 11, versículo 9. Por isso digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Quando Jesus nos diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, ele não está apenas nos orientando, mas fazendo uma promessa profunda e cheia de esperança. Essa instrução sobre a oração revela o desejo de Deus de se conectar conosco de maneira íntima e ativa. Não é apenas um chamado à comunicação com o Pai, mas uma garantia de que Ele está acessível e disposto a ouvir e agir. Pedir, buscar e bater são ações que simbolizam uma jornada de fé e perseverança, levando-nos a uma relação mais próxima com Deus. A generosidade de Deus ao responder às nossas orações está enraizada em seu caráter amoroso e fiel. Saber disso deve nos encher de confiança toda vez que nos aproximamos dele em oração. Não estamos falando ao vazio, mas a um Pai amoroso que deseja nos ouvir e nos abençoar. Este entendimento transforma a oração em algo muito mais profundo do que um simples ritual. Ela se torna uma interação viva e poderosa, onde cada pedido e busca são atos de fé no Deus que responde. Jesus também destaca a importância de uma atitude ativa na oração. Não basta pedir uma única vez e desistir, ou buscar de forma desinteressada, ou bater sem convicção. Ele nos encoraja a orar com persistência e confiança, acreditando que nossa perseverança será recompensada. Isso não significa que receberemos exatamente o que pedimos, mas que Deus responderá da forma que for melhor para nós, de acordo com sua perspectiva eterna. Tal fé exige que não nos desanimemos diante das dificuldades ou demoras, mas que confiemos continuamente na bondade de Deus. A repetição dos verbos peçam, busquem, batam, reflete uma profundidade na oração que vai além de palavras superficiais. Ela nos chama a uma busca constante e genuína pelo coração de Deus. Persistir na oração não é um simples exercício mecânico, é um ato de confiança que demonstra nossa crença na fidelidade de Deus. À medida que continuamos pedindo, buscando e batendo, nossa fé é fortalecida e nossa compreensão de Deus e de sua vontade para nós se torna mais clara. Outro ponto fundamental dessa promessa é a necessidade de alinhar nossas orações à vontade de Deus. À medida que crescemos espiritualmente, aprendemos que nem sempre sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe. Isso significa que nossas orações devem ser moldadas por sua palavra e por um desejo de que sua vontade seja feita e não apenas nossos próprios desejos. Quando nossas orações estão em harmonia com os planos de Deus, podemos ter a confiança de que elas serão poderosamente respondidas. Portanto, ao orar, faça-o com a certeza de que você será ouvido. Persevere na oração, mesmo quando as respostas parecerem distantes, e confie que Deus está agindo para o seu bem. Aborde cada momento de oração com humildade e fé, pronto para alinhar seu coração ao coração de Deus. E, acima de tudo, lembre-se de que o maior presente que a oração nos oferece não é apenas a resposta aos nossos pedidos, mas a oportunidade de nos aproximarmos do nosso Criador, que nos ama infinitamente e deseja estar em comunhão conosco. Número 10. Lucas 18, versículo 1. Então Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus nos ensinou, por meio de suas palavras e ações, que a oração deve ser uma constante em nossas vidas, não algo reservado apenas para momentos de angústia ou gratidão, mas uma prática contínua, independentemente das circunstâncias. Orar sempre e nunca desanimar. Como Jesus nos diz em Lucas 18, ressalta que a oração é essencial, não apenas como um ato de fé, mas como uma expressão diária do nosso relacionamento com Deus.
Este chamado à persistência nos convida a integrar a oração em todos os aspectos do nosso cotidiano, transformando-a em um ritmo vital que sustenta e enriquece nossa existência. Este ensinamento sobre a persistência na oração é especialmente relevante quando enfrentamos situações em que as respostas parecem demorar mais do que esperamos, ou quando os resultados não são os que antecipávamos. Nesses momentos, a exortação de Jesus contra o desânimo torna-se crucial. Ele nos lembra que a oração não é uma troca comercial com Deus, onde damos algo para receber imediatamente, mas sim uma comunicação contínua que fortalece nossa fé e aprofunda nosso entendimento sobre o tempo e a vontade de Deus. Para ilustrar este princípio, Jesus usa a parábola do juiz injusto e da viúva persistente, uma história que não apenas destaca a eficácia da persistência, mas também ensina sobre a natureza da justiça divina em contraste com a humana. Enquanto o juiz cede à insistência da viúva para se livrar da importunação, Deus, que é justo e amoroso, responde às nossas orações porque deseja o melhor para nós. Essa parábola nos ensina que, embora às vezes possamos sentir que nossas orações não estão sendo ouvidas, elas são cuidadosamente atendidas por um Deus que age com justiça perfeita e amor incondicional. Além disso, persistir na oração reforça nossa confiança de que Deus está no comando e tem o controle de todas as situações. Através da persistência, demonstramos não apenas nossa fé em seu poder, mas também nossa dependência de sua graça. Cada oração persistente, mesmo diante da adversidade, é uma declaração de fé, um ato de confiança que diz: eu creio em ti, confio em ti e esperarei por ti. Essa atitude de oração constante e persistente é fundamental para o desenvolvimento de um relacionamento sólido com Deus. Ela nos ensina a valorizar o processo tanto quanto a resposta, a perceber a mão de Deus não apenas nas bênçãos, mas também nos desafios, e a reconhecer que nossa relação com Ele se fortalece na constância do nosso diálogo com o céu. Por isso, cada vez que nos aproximamos de Deus em oração, fazemos isso não apenas buscando respostas, mas buscando ao próprio Deus, desejando conhecê-lo mais, entender seu coração e viver em harmonia com seu plano eterno para nós. Portanto, que cada um de nós tome a sério esse ensinamento de Jesus. Que nossas orações reflitam uma fé vibrante e uma confiança inabalável, e que nunca desanimemos, independentemente do tempo de espera ou das dificuldades do caminho. Na persistência, encontramos a verdadeira essência da nossa fé e o coração genuíno do nosso relacionamento com Deus. Número 11. João 14, versículos 13 e 14. E tudo o que pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem algo em meu nome, eu o farei. Quando Jesus nos ensina a orar em seu nome, Ele está oferecendo um acesso direto e poderoso à presença e provisão de Deus. E tudo o que pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem algo em meu nome, eu o farei. Essas palavras não são apenas uma fórmula, são um convite para entrar na profundidade de um relacionamento transformador com Deus por meio de Jesus. Orar em nome de Jesus é reconhecer sua autoridade, seu poder e seu papel como mediador entre nós e o Pai. É confiar plenamente que Ele pode e agirá em nossas vidas conforme as promessas de Deus. A eficácia de nossas petições, quando feitas em nome de Jesus, vem da autoridade que o nome dele carrega. Não se trata de repetir mecanicamente seu nome ao final de nossas orações, mas de entender e declarar que Ele é o fundamento de nossa fé e a fonte de nossa esperança. Quando invocamos o nome de Jesus, estamos colocando nossa confiança não em nossas próprias palavras ou méritos, mas em seu caráter perfeito e em sua obra redentora na cruz. Isso fortalece nossas orações, conferindo a elas um peso e uma promessa que transcendem nossas capacidades.
Além disso, Jesus deixa claro que o objetivo final de nossas orações deve ser a glorificação de Deus. Quando nossas petições são atendidas, não é apenas para nosso benefício pessoal, embora Deus se importe profundamente com nossas necessidades e desejos. Mais profundamente, essas respostas são manifestações da bondade e do poder de Deus, destinadas a revelar sua glória e a fomentar nosso relacionamento com Ele. Cada resposta às nossas orações torna-se uma oportunidade para que outros vejam a realidade de Deus agindo no mundo, fortalecendo nossa fé e a fé daqueles ao nosso redor. Orar em nome de Jesus também implica uma condição crucial. Nossas petições devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Isso significa que nossas orações devem refletir não apenas nossos desejos pessoais, mas também os desejos de Deus para nossas vidas e para o mundo. Essa sintonia é cultivada por meio de um relacionamento íntimo com Jesus, onde aprendemos a conhecer seu coração e sua mente por meio da oração constante, do estudo das Escrituras e da comunhão com o Espírito Santo. A fé é outro componente essencial ao orar em nome de Jesus. Não basta saber quem é Jesus. Devemos acreditar ativamente em seu poder e em sua disposição para agir em nosso favor. Essa fé não é passiva, é uma fé que age, que persiste apesar dos obstáculos e que permanece firme, mesmo quando as respostas parecem demorar. A verdadeira fé no nome de Jesus nos leva a perseverar na oração, confiando que, no tempo e no modo perfeitos de Deus, nossas petições encontrarão resposta. Portanto, ao nos aproximarmos de Deus em oração, façamos isso com um coração que compreenda profundamente o privilégio e a responsabilidade de orar em nome de Jesus. Que cada oração reflita nosso compromisso com sua vontade, nossa confiança em seu poder e nosso desejo de ver seu nome glorificado em nossas vidas e no mundo. Essa é a essência de uma vida de oração que realmente honra a Deus e edifica nossa alma. Número 12, João 15, versículo 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será concedido. Quando Jesus diz em João 15, 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será concedido. Ele revela um princípio profundo sobre a oração e nossa relação com Ele. Permanecer em Cristo não é apenas um convite para uma prática espiritual passiva. É um chamado para uma participação ativa e consciente em uma vida moldada e nutrida por sua presença e suas palavras. Isso implica uma comunhão constante com Ele, onde nossas vidas refletem um compromisso contínuo com seus ensinamentos e seu caminho. Essa relação íntima com Jesus é o fundamento sobre o qual se constroem nossas orações. Não se trata apenas de pedir o que precisamos ou desejamos. Trata-se de alinhar esses desejos com a vontade de Deus, como é revelada por meio de Jesus. Quando suas palavras e ensinamentos permanecem em nós, nossas orações naturalmente se alinham com os propósitos e os desejos de Deus. Isso é essencial porque nossas orações mais poderosas não refletem nossos próprios interesses egoístas, mas sim os desejos de Deus para nossas vidas e para o mundo. A promessa de que nossas orações serão atendidas, peçam o que quiserem e lhes será concedido, está intrinsecamente ligada a essa relação. Não é um passe livre para obter tudo o que queremos. É uma promessa de que, quando nossos corações e mentes estão sincronizados com Deus, quando realmente permanecemos nele, nossas petições estarão em harmonia com o que Ele deseja nos conceder. Isso significa que nossas orações não apenas são ouvidas, mas também respondidas de uma maneira que reflete a bondade, a generosidade e, principalmente, a sabedoria de Deus. Viver em obediência às palavras de Jesus e permanecer em seu amor não apenas afeta a forma como oramos, mas também transforma nossas vidas.
À medida que suas palavras criam raízes em nós, elas mudam nossas perspectivas, nossas prioridades e até mesmo nossos próprios corações. Tornam-se a lente através da qual enxergamos o mundo e a guia para as nossas decisões. Nesse processo, descobrimos que a verdadeira oração é um reflexo de uma vida vivida em plena comunhão com Jesus. Além disso, a confiança na fidelidade de Deus é fortalecida pela nossa permanência em Cristo. À medida que nos agarramos a Ele e a seus ensinamentos e experimentamos seu amor e fidelidade em pequenos e grandes momentos, nossa confiança nele cresce. Essa confiança é essencial, porque orar com fé não significa apenas esperar que Deus faça o que queremos, mas confiar plenamente que Ele fará o que é melhor para nós, no seu tempo e da sua maneira. Assim, o chamado para permanecer em Jesus e permitir que suas palavras permaneçam em nós é, na verdade, um convite para viver uma vida de profunda satisfação espiritual e eficácia na oração. É um convite para mergulhar completamente em um relacionamento que não apenas transforma nossas orações, mas toda a nossa existência. Quando nos comprometemos a viver segundo suas palavras, entramos em uma dinâmica de vida onde cada oração e cada ato estão impregnados do poder e da presença de Deus. Número 13, João 16, versículo 23. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Quando Jesus fala aos seus discípulos em João 16, ele revela uma mudança profunda na maneira como devemos nos relacionar com Deus por meio da oração. Ele nos garante que após sua ascensão, não precisaremos mais perguntar diretamente a Ele, mas poderemos ir diretamente ao Pai em seu nome. Isso não apenas simplifica a comunicação com o divino, mas também eleva nosso relacionamento a um nível de maior confiança e autoridade espiritual. Orar em nome de Jesus é, portanto, um privilégio que traz consigo uma grande responsabilidade e uma promessa extraordinária, que nossas petições serão atendidas para que nossa alegria seja completa. Essa promessa de receber o que pedimos em seu nome não é uma autorização para satisfazer qualquer desejo pessoal. É um convite para alinhar nossas petições à vontade de Deus. Orar em nome de Jesus significa fazer isso sob sua autoridade e com o reconhecimento de seus ensinamentos e desejos para nossas vidas. Esse ato de fé nos garante que nossas orações não apenas serão ouvidas, mas também respondidas de uma maneira que reflita os propósitos de Deus para nós e para o seu reino. A eficácia de nossas orações, portanto, depende significativamente de nosso relacionamento com Jesus e de nossa compreensão de sua vontade. A oração eficaz não é medida apenas pelas respostas que recebemos, mas também por como essas respostas nos transformam e nos aproximam de Deus. A alegria completa de que Jesus fala é uma alegria que surge dessa conexão profunda com o Pai, uma alegria que transcende as circunstâncias externas e se enraiza no amor inabalável de Deus. Além disso, essa promessa de Jesus nos convida a uma comunhão contínua com Deus. Não basta orar ocasionalmente ou apenas em momentos de necessidade. A convite é manter uma linha aberta e constante de comunicação com Deus, onde nossas petições, agradecimentos e meditações sejam expressões regulares de nossa vida espiritual. Essa prática constante da oração fortalece nossa fé, aprofunda nosso entendimento de Deus e solidifica nossa dependência de sua providência e direção. Orar em nome de Jesus é entrar em uma dimensão da fé cristã onde cada petição carrega o peso de sua autoridade e o selo de seu propósito. É reconhecer que nossas orações não apenas afetam nossas vidas, mas também têm o potencial de impactar o mundo ao nosso redor.
Isso nos motiva a buscar não apenas o que precisamos, mas também o que pode glorificar a Deus e avançar seu reino na terra. Em resumo, orar em nome de Jesus não é simplesmente uma fórmula. É um estilo de vida, um convite para viver em um relacionamento íntimo e contínuo com Deus, onde cada oração reflete nosso amor por Ele e nosso desejo de ver Sua vontade realizada em nossas vidas. É, em última análise, o caminho para uma alegria completa, uma alegria que nasce da certeza de estar plenamente conectado e alinhado ao coração de Deus. Número 14, Romanos 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em nossas vidas de oração, frequentemente nos deparamos com situações em que as palavras nos faltam, quando o peso das circunstâncias nos sobrecarrega tanto que não sabemos como ou o que pedir. É nesses momentos de fraqueza e confusão que o Espírito Santo intervém de uma forma profundamente pessoal e poderosa. Romanos 8, versículo 26, nos revela essa verdade maravilhosa. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa promessa é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas, nem em nossa busca por Deus. O Espírito Santo, como nosso intercessor, não apenas nos acompanha, mas também age ativamente em nosso favor. A intercessão do Espírito vai além de palavras articuladas. Ela opera em um nível mais profundo no reino do que é inexprimível. Isso significa que mesmo quando nossa mente não consegue formular os pensamentos certos, ou quando nossa dor é grande demais para ser expressa, o Espírito Santo apresenta nossas reais necessidades diante do Pai. Essa intercessão é perfeita e totalmente alinhada com a vontade de Deus, garantindo que nossas orações, mesmo aquelas que não podemos expressar, sejam ouvidas e atendidas da maneira mais apropriada. Essa ajuda em nossa fraqueza é fundamental para entender nosso relacionamento com Deus. Não somos deixados à mercê de nossas próprias forças ou habilidades. Temos um ajudador divino que conhece nossas lutas internas e as mais profundas ansiedades de nosso coração. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é uma fonte constante de força e conforto, nos lembrando de que a graça de Deus é suficiente, mesmo em nossos momentos mais sombrios. A intercessão do Espírito também revela a comunhão profunda que temos com Deus. Não se trata apenas de um Deus distante ouvindo nossas petições. Ele está ativamente envolvido em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Essa dinâmica nos mostra um aspecto do amor e da compaixão de Deus que talvez não compreendamos completamente, mas que podemos experimentar de maneira profunda. Somos convidados a confiar nesse relacionamento, a descansar na certeza de que nossas orações são apresentadas a Deus não apenas por nossa própria iniciativa, mas pela ação do Espírito em nós. Além disso, participar da intercessão do Espírito Santo é participar da própria vida da Trindade. Ao orar no Espírito, entramos na comunhão eterna e perfeita que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada oração se torna um ato de comunhão com o Deus Trino, fortalecendo nosso relacionamento com Ele e aumentando nossa fé. Portanto, mesmo que às vezes nos sintamos fracos, confusos ou sobrecarregados, podemos encontrar grande conforto e confiança no fato de que o Espírito Santo está orando por nós e conosco. Essa verdade deve encorajar cada aspecto de nossa vida de oração, permitindo-nos nos aproximar de Deus com um coração aberto, sabendo que não precisamos ter todas as respostas, pois o Espírito já está trabalhando em nosso favor, garantindo que nossas petições estejam em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Número 15, Efésios 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Mantenham-se atentos e perseverem na oração por todos os santos.
Orar no Espírito é um convite para mergulhar em uma comunhão profunda com Deus que transcende nossas palavras e pensamentos habituais. Efésios 6, versículo 18, nos exorta a orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, uma orientação que não apenas nos incentiva a manter uma comunicação constante com Deus, mas também nos impulsiona a permitir que o Espírito Santo guie nossas orações. Isso significa entrar em um diálogo com Deus, onde o Espírito informa, dirige e energiza nossas palavras, garantindo que nossos pedidos e louvores estejam em perfeita harmonia com a vontade divina. Orar no Espírito também significa manter uma conexão contínua com Deus. Não é uma atividade restrita a momentos específicos do dia ou a situações particulares. É um estado constante de comunicação espiritual. Esse tipo de oração nos desperta para uma realidade maior. Estamos imersos em um ambiente espiritual onde nossas conversas com Deus podem influenciar nosso entorno e as vidas daqueles que nos rodeiam. A oração guiada pelo Espírito Santo não se limita a falar, mas inclui ouvir, receber direção e encontrar força para cada situação. A diversidade na oração é essencial. Não estamos limitados a um único tipo de oração. Efésios nos lembra que nossas interações com Deus podem e devem incluir uma variedade de expressões: louvor, gratidão, pedidos e súplicas. Cada uma dessas formas tem seu lugar e propósito, permitindo que nossa relação com Deus cresça em todas as suas dimensões. Essa diversidade também nos ajuda a enfrentar as diferentes circunstâncias da vida com a resposta espiritual apropriada. Estar atento durante a oração é crucial. Essa vigilância espiritual nos mantém conscientes das realidades espirituais e dos ataques do inimigo. Manter-se alerta na oração significa ser sensível ao que o Espírito está nos revelando sobre nossas vidas e as vidas dos outros, respondendo a esses impulsos com orações específicas e direcionadas. A perseverança na oração é indispensável. Não é incomum enfrentarmos desafios e obstáculos que tentam nos desviar da prática de orar. No entanto, a constância em orar no Espírito garante que estamos construindo uma fortaleza espiritual, capaz de resistir em tempos de provação e fortalecer nossa fé a cada dia. Perseverar na oração é confiar que Deus está agindo, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Interceder pelos outros é outro aspecto vital de orar no Espírito. Não somos chamados apenas a levar nossas próprias necessidades a Deus, mas também as dos outros. Essa intercessão fortalece a unidade e o amor dentro do corpo de Cristo, demonstrando nossa conexão e preocupação mútua. Quando oramos uns pelos outros, participamos ativamente do bem-estar espiritual da comunidade de fé. Ao fortalecer os outros por meio de nossas orações, também somos enriquecidos espiritualmente. Essa prática nos dá uma perspectiva mais ampla e um coração mais compassivo, alinhando nossos desejos com os propósitos de Deus para todos. Orar pelos santos é um ato de amor e serviço que reflete o caráter de Cristo em nós. Em resumo, orar no Espírito é uma prática rica e multifacetada que aprofunda nossa relação com Deus, nos equipa para a vida espiritual e nos une mais estreitamente aos nossos irmãos na fé. É uma prática transformadora que nos convida a viver em constante e dinâmica comunhão com Deus, crescendo em amor, força e fidelidade. Número 16, Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em Filipenses 4, versículo 6, nos é apresentada uma ferramenta poderosa para combater a ansiedade que tantas vezes invade nossas vidas diárias. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Este versículo
não apenas nos convida a evitar a ansiedade, mas também nos oferece uma estratégia clara e eficaz para transformar nossas preocupações em paz. A oração. A instrução de não andar ansiosos por coisa alguma é radical. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra para o estresse e a preocupação, seja por questões financeiras, saúde, relacionamentos ou incertezas sobre o futuro. No entanto, a Bíblia nos direciona a adotar uma postura diferente, uma postura de confiança e entrega, não baseada em nossas próprias forças, mas por meio da prática contínua de levar cada situação diante de Deus em oração. Quando o texto menciona a oração e a súplica, somos convidados a abrir nossos corações para Deus, compartilhando com Ele cada uma de nossas preocupações, grandes ou pequenas. Isso implica uma comunicação honesta e íntima, lembrando-nos de que nenhum pedido é insignificante para Deus. Ele está profundamente interessado em todos os aspectos de nossas vidas e podemos confiar que Ele ouvirá e responderá. Além disso, a exortação a incluir a gratidão junto com nossos pedidos é essencial. A gratidão nos ajuda a mudar o foco daquilo que nos falta para aquilo que já recebemos. Ela também nos lembra das vezes em que Deus já respondeu às nossas orações no passado, fortalecendo nossa fé e renovando nossa confiança de que Ele continuará a agir em nossas vidas, mesmo nos momentos mais desafiadores. Essa combinação de pedido e gratidão abre o caminho para a paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa paz é prometida como uma guardiã de nossos corações e mentes, protegendo-nos contra a invasão esmagadora das preocupações que frequentemente tentam nos desestabilizar. É uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que vem da certeza de que estamos sendo cuidados por um Deus amoroso e poderoso. Assim, a oração se torna muito mais do que um simples ato de fé. Ela se transforma em uma ferramenta indispensável para manter nossa saúde mental e emocional. Ao entregarmos nossas ansiedades a Deus e alinharmos nossos desejos à sua vontade, encontramos um refúgio seguro em sua presença. Esse ato de confiança nos permite descansar profundamente, sabendo que não precisamos carregar sozinhos os pesos do mundo. Em resumo, o convite para orar em todas as circunstâncias é um convite para experimentar uma vida livre da tirania da ansiedade. Por meio da oração e da gratidão, podemos transformar nosso estresse em serenidade, nossas preocupações em louvor e nossa ansiedade em uma paz profunda e duradoura. Essa prática não apenas nos aproxima mais de Deus, mas também nos fortalece para viver com uma tranquilidade e confiança que somente Ele pode proporcionar. Número 17, Colossenses 4, versículo 2. Perseverem na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses nos lança um desafio essencial e poderoso. Perseverem na oração, vigiando com ações de graças. Essa instrução não apenas reforça a necessidade de uma comunicação constante com Deus, mas também enfatiza a importância de nos mantermos vigilantes e agradecidos em nossa vida de oração. Essa combinação de perseverança, vigilância e gratidão transforma não só nossa prática espiritual, mas toda a nossa vida. Perseverar na oração é muito mais do que um simples hábito. É uma decisão firme de manter uma relação viva e ativa com Deus, independentemente das circunstâncias. Isso significa não desistir nem diminuir nosso compromisso de buscar a Deus, mesmo quando as respostas parecem demorar ou os desafios nos sobrecarregam. A perseverança na oração reflete a profundidade de nossa fé e nossa total dependência de Deus. Ensina-nos a confiar no tempo e na soberania de Deus, permanecendo firmes na fé, independentemente das provações que enfrentamos. Ser vigilantes na oração implica estarmos atentos e conscientes, tanto de nossas necessidades, quanto das maneiras como Deus está agindo em nossas vidas e no mundo ao nosso redor.
Essa vigilância nos ajuda a reconhecer as respostas às nossas orações e a sermos sensíveis à direção do Espírito Santo. Implica uma atitude de espera ativa, onde nossos corações estão sempre prontos para receber e nossas mentes estão sempre abertas para discernir a vontade de Deus. A ação de graças, por sua vez, deve ser uma parte integral de nossa vida de oração. Agradecer a Deus em nossas orações não é apenas uma questão de cortesia ou boas maneiras espirituais. É um ato de fé que reconhece a bondade e a fidelidade de Deus. Ao dar graças, relembramos e celebramos quem Deus é e o que Ele tem feito, fortalecendo nossa fé e aprofundando nossa confiança nele. A gratidão nos mantém humildes e focados, protegendo-nos do cinismo e do desespero. Além disso, a prática da gratidão tem um impacto transformador em nós. Ajuda-nos a manter uma perspectiva positiva e cheia de esperança, aumentando nossa paciência e nossa paz interior. Cultivar um coração grato nos prepara para receber as bênçãos de Deus com o reconhecimento devido e nos torna sensíveis às muitas maneiras, muitas vezes sutis, pelas quais Deus está agindo em nossas vidas. Por fim, nossa perseverança na oração e nossa vida de gratidão tem um enorme potencial de testemunho. Viver dessa forma demonstra aos outros a realidade de nossa fé e o poder transformador de Deus em nossas vidas. Isso não apenas nos fortalece individualmente, mas também edifica a comunidade de crentes e serve como luz para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Colossenses não apenas nos chama a orar, mas a viver uma vida de oração caracterizada pela perseverança, vigilância e gratidão. Ao incorporar esses elementos em nosso relacionamento com Deus, podemos esperar uma fé mais profunda, uma comunhão mais íntima com o Senhor e uma influência mais significativa no mundo ao nosso redor. Número 18, 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Alegrem-se sempre, orem sem cessar, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Tessalonicenses, somos apresentados a um conjunto de práticas essenciais que englobam 3 aspectos fundamentais da vida cristã: alegria constante, oração contínua e gratidão em todas as situações. Essas práticas não são meramente sugestões, mas sim a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Este versículo não apenas nos instrui, mas redefine nossa perspectiva de como viver diariamente na presença de Deus, focando em uma vida que reflete sua natureza e seu amor. Alegrem-se sempre vai além de uma simples sugestão para estar de bom humor. É um chamado para cultivar uma alegria que surge de nosso relacionamento profundo com Deus. Essa alegria não depende das circunstâncias ou emoções passageiras. Pelo contrário, é uma constante, sustentada pela certeza de que estamos em Cristo e de que nada pode nos separar de seu amor. É uma alegria resiliente, capaz de nos sustentar até mesmo nos momentos mais difíceis, porque está enraizada no eterno, não no transitório. A oração contínua é o segundo pilar desta tríade de práticas espirituais. Orem sem cessar nos convida a manter uma comunicação constante com Deus. Isso não significa estar de joelhos o tempo todo, mas integrar a oração em todos os aspectos de nossa vida, tornando-a uma resposta natural a cada situação que enfrentamos. Ao manter esse canal de comunicação aberto com Deus, fortalecemos nossa dependência dele e permanecemos conscientes de sua presença constante em nossas vidas. O terceiro mandamento, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pode ser o mais desafiador, especialmente quando enfrentamos provações ou adversidades. No entanto, a gratidão é poderosa, porque muda nosso foco do que falta para o que temos, de nossas lutas para nossas bênçãos. Essa prática não apenas nos ajuda a manter um coração agradecido, mas também fortalece nossa fé,
lembrando-nos de que mesmo nas dificuldades, Deus está trabalhando para o nosso bem. Esses três aspectos, alegria, oração e gratidão, não são isolados. Eles se interrelacionam e se fortalecem mutuamente, criando um ciclo de fé que nos aproxima de Deus e aprofunda nossa experiência espiritual. Ao viver de acordo com esses princípios, mostramos ao mundo que nossa fé não é apenas algo que professamos, mas algo que vivemos diariamente. Por fim, viver dessa maneira é completamente possível, pois não depende de nossas próprias forças, mas do poder do Espírito Santo que opera em nós. Ele nos capacita a viver com alegria constante, a nos manter em oração contínua e a encontrar motivos para agradecer em qualquer circunstância. Esse estilo de vida não apenas nos prepara para enfrentar qualquer situação, mas também serve como um testemunho vibrante do poder transformador de Deus em nossas vidas. Número 19. 1 Timóteo 2, versículo 8. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. Na comunidade de fé, a oração é um pilar essencial, e em 1 Timóteo nos é apresentada uma imagem poderosa de como os homens devem orar, levantando mãos santas, livres de ira e discórdia. Este versículo não apenas enfoca a ação de orar, mas também a atitude e o coração com os quais devemos nos aproximar de Deus. Levantar as mãos em oração é um gesto que tem sido usado através das culturas e gerações para simbolizar rendição e adoração. Ao elevar nossas mãos, demonstramos nossa vulnerabilidade e total dependência de Deus, indicando que estamos abertos e receptivos ao que Ele deseja nos conceder. Esse ato de adoração é um reconhecimento físico de que tudo o que somos e tudo o que temos provém de nosso relacionamento com Deus. No entanto, não basta apenas levantar as mãos, elas devem ser santas. Isso fala de viver uma vida que reflete a santidade e pureza que se espera de nós como seguidores de Cristo. A santidade na oração nos lembra de buscar a pureza não apenas em nossas ações externas, mas também em nossos pensamentos e emoções internas. Somos chamados a ser irrepreensíveis em nosso caminhar diário, algo essencial para que nossa comunicação com Deus seja eficaz. A instrução para orar sem ira nem discussões é crucial. Conflitos e ressentimentos podem ser grandes obstáculos em nosso relacionamento com Deus e com os outros na comunidade. Quando carregamos ira em nosso coração, isso pode contaminar nossa oração e enfraquecer nosso testemunho sobre o que significa viver como Cristo nos ensinou. Por isso, é enfatizada a importância de resolver conflitos e manter a paz dentro da comunidade de crentes, promovendo uma atmosfera onde a presença de Deus possa se mover livremente. Além disso, a oração não deve ser vista apenas como uma prática solitária. Embora o tempo a sós com Deus seja vital, 1 Timóteo destaca a oração como uma atividade que fortalece a comunidade e promove unidade. Ao orar juntos, os homens da igreja se unem, compartilhando suas cargas e vitórias, o que fortalece os laços comunitários e assegura que todos se sintam parte da família de Deus. Essa unidade na oração é uma demonstração poderosa do amor e da graça de Deus, atuando como um testemunho tanto para aqueles dentro quanto fora da igreja. Esse chamado para orar com mãos santas, sem ira nem discussões, é um lembrete para todos na comunidade de fé de que nossa vida de oração deve refletir nossa vida em Cristo, pura, pacífica e constante. É um convite para revisar constantemente nosso coração e nossos motivos, garantindo que nossa comunicação com Deus e uns com os outros esteja alinhada com os desejos do coração de Deus. Número 20, Tiago 5, versículo 16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração fervorosa de um justo é muito poderosa e eficaz.
Na comunidade de crentes, a confissão de pecados e a oração mútua são práticas essenciais que fortalecem a unidade e promovem a cura espiritual. Tiago 5:16 nos exorta a sermos transparentes uns com os outros, compartilhando nossas lutas e falhas. Esse ato de humildade não é apenas um passo para o crescimento pessoal, mas também um caminho para a restauração da comunidade. Ao confessar nossos pecados, não estamos apenas buscando absolvição, mas também o apoio e as orações de nossos irmãos na fé, criando um ambiente onde a graça de Deus pode fluir livremente. A oração comunitária, especialmente por aqueles que confessaram seus pecados, é um meio poderoso de alcançar cura. Não se trata apenas de um ato de fé, mas de um compromisso ativo com o bem-estar dos outros. Essa intercessão reflete o amor e a misericórdia de Cristo que intercede por nós diante do Pai. Ao orarmos uns pelos outros, reafirmamos nossa responsabilidade pela saúde espiritual e emocional da nossa comunidade de fé. O poder da oração de um justo é destacado profundamente neste versículo. Somos assegurados de que essas orações são eficazes e têm um grande impacto. A eficácia de nossas orações está intrinsecamente ligada à nossa retidão. Ou seja, quanto mais alinhados estivermos com os mandamentos de Deus e mais sinceros formos na nossa fé, mais poderosa será nossa intercessão. Isso nos motiva não apenas a viver vidas justas, mas também a buscar a justiça em todos os nossos atos e orações. Além disso, a confissão e a oração nos ensinam sobre humildade e dependência de Deus. Admitir nossas fraquezas e erros diante de outros é um ato de coragem que quebra barreiras de orgulho e autossuficiência. Essa vulnerabilidade é fundamental para a construção de relacionamentos autênticos dentro da igreja, onde cada membro pode se sentir seguro e apoiado. A interação entre confessar e orar pelos outros tem um impacto transformador tanto no indivíduo quanto na comunidade. À medida que cada pessoa experimenta cura e perdão através dessas práticas, a comunidade é fortalecida. Os testemunhos de transformação e restauração se multiplicam, reforçando a fé de todos os membros e demonstrando o poder do Evangelho em ação. Por fim, essas práticas não apenas nos ajudam a superar nossas lutas pessoais, mas também nos preparam para sermos testemunhas efetivas do amor e da graça de Deus. Através da confissão e da oração, demonstramos que o cristianismo é uma fé vivida em comunidade e amor, onde cada indivíduo importa e cada oração pode fazer a diferença. Esse foco não apenas enriquece nossa vida espiritual, mas também nos equipa para enfrentar os desafios juntos, sabendo que nunca estamos sozinhos em nossa caminhada com Cristo. Depois de tudo o que compartilhamos, quero te convidar a refletir sobre a profundidade e o poder que a oração tem em nossa vida diária. Jesus nos ensinou que a oração não é apenas um ritual, mas uma conversa viva com Deus, uma conexão que transforma tanto nossas circunstâncias quanto o nosso coração. Agora, convido você a colocar em prática o que aprendeu hoje. Tire um momento para fechar os olhos, levantar suas mãos com um coração sincero e apresentar suas petições a Deus, com a fé de que Ele está agindo em sua vida. Se você sente que há algo em que precisa trabalhar, como perdão, paciência ou perseverança, fale com Deus e confie que Ele está ouvindo. Não se esqueça de que a oração fervorosa de um justo é poderosa e eficaz. Se essa reflexão tocou o seu coração, encorajo você a compartilhá-la com outras pessoas. Inscreva-se no canal para não perder mais ensinamentos que fortalecerão sua fé e ajudarão outros a encontrar a luz em meio às dificuldades. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida.
Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.